Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Capacita Acesso Edu. Eu me chamo Leandra Carvalho, sou assistente social e estou trilhando com vocês esse lindo caminho, descobrindo as infinitas possibilidades do trabalho do assistente social na política de educação. Vem comigo que agora a gente vai falar especificamente sobre os desafios e as possibilidades desse trabalho do assistente social na educação. Como poderíamos caracterizar em uma palavra o que estamos nos deparando, chegando na educação? O que você, assistente social, caracterizaria em uma palavra? Com certeza, o campeão, o ranking seria desafios. Porque, de fato, esse é o primeiro impacto do profissional assistente social ao chegar em trabalhar na educação. Vários, inúmeros, imensos desafios. Porém, a gente aponta os problemas, a gente traz de fato as dificuldades, mas a gente também aponta as soluções. Existe solução, sim, dentro das possibilidades na qual esse profissional tem agregado ao seu fazer profissional, caracterizado como um profissional que leva, que fornece, que media, de fato, essa viabilização do acesso ao direito aos seus usuários como um aparato muito técnico e profissional a ser desenvolvido, visualizado por toda a sociedade, por todas as instituições e todos os meios técnicos podem ser também enaltecidos e valorizados acima de tudo sobre essa prática. Vem com a gente conhecer agora um pouquinho sobre esses desafios. Bom, falar dos desafios, e lógico que a gente caracteriza, tudo isso foi falado anteriormente no nosso tópico anterior, sobre atribuições, sobre competências, sobre, de fato, o que está atribuído ao fazer profissional desse assistente social inserido na educação. Algumas gestões acabam não tendo uma visão tão ampla sobre essas inúmeras possibilidades e, de fato, caracterizam ali somente pautas estabelecidas e exclusivas ao assistente social e que pode ir muito além do que tudo isso. Inicia-se por a própria busca ativa. Então, o assistente social inserido na educação, atuando efetivamente nas escolas, unidades escolares de ensino básico, seja pública, seja privada, ele não está especificamente atribuído a só realizar busca ativa. Ele é um elemento importantíssimo para trabalhar as mediações que possam prevenir, de fato, essa viabilização de uma intervenção realizada a uma busca ativa. Por quê? Como? Ele pode trabalhar na possibilidade desse desafio ser um grande elemento a ser trabalhado, os inúmeros, o número crescente e alto cada vez mais da evasão escolar. Quais os motivos? Quais os fatores? Quais os elementos que desencadeiam, de fato, essa realidade muito crítica em relação aos espaços educacionais? O número é expressivo da evasão escolar. Então, de fato, a busca ativa já antecede as possibilidades do trabalho sobre a evasão escolar, que é um grande desafio a ser trabalhado. A busca ativa como um elemento de intervenção, uma técnica a ser utilizada, e a evasão escolar, que é onde você coleta aí os dados qualitativos e quantitativos que possam estar resultando expressivamente sobre os motivos, as causas e os fatores relacionados à evasão escolar. O rompimento do vínculo familiar é outro grande desafio, porque dentro dessa possibilidade existe aí o resgate, restabelecer esse vínculo que está há muito tempo rompido. É um desafio do profissional assistente social estar trabalhando em mediação com esse elemento chave, a família. Esse é um imenso, é um enorme, porém é um transformador também, um elemento que vem para transformar essa possibilidade. A educação inclusiva. E aí nós estamos falando relativamente sobre qual educação inclusiva? Porque tem a educação inclusiva e tem a educação especial. A inclusiva é para esse olhar amplo das possibilidades que esse profissional pode estar propiciando dentro das relações entre a escola e a família, entre os alunos e os profissionais, entre a comunidade também estabelecer um vínculo. Então, tudo isso está relacionado com a inclusão. A educação especial, quando se trata de especificidades, fatores, transtornos, traumas e qualquer outro tipo de especificidade, relacionado também à acessibilidade,
ao acesso de direito em que essa criança, que esse adolescente portadora de necessidades especiais possam estar aí gerando, né, esse conflito interno e que pode se expressar com uma forma muito transformadora também e que impacta a vida dessas crianças. A orientação social. Isso vale tanto para o desafio desse profissional que está adentrando a um espaço em que a equipe, em que os profissionais da educação não têm uma visão ampla em relação à eficiência desse profissional em mediar essas relações e conflituar também sobre posicionamentos, principalmente do posicionamento técnico esse profissional tem, o olhar técnico que ele tem. Então, ele vê a necessidade de intervir com uma escuta. E muitos outros colegas, outros profissionais não têm o entendimento da valorização dessa escuta, da intencionalidade dessa escuta, o que essa escuta pode proporcionar de impacto, né? Então, isso transforma também um espaço aberto de orientação social. A capacitação do corpo escolar é outro grande desafio. Não estamos querendo ensinar nada para ninguém. Estamos querendo ampliar esse olhar para toda e qualquer possibilidade do trabalho ser multiprofissional. A coletividade do trabalho multiprofissional. E o gerenciamento de projeto. Então, o profissional assistente social ele tem uma ferramenta exclusivamente estrita a ele, o projeto, que é uma ferramenta que ele vai movimentar o espaço. Ele vai proporcionar movimentação dentro desse espaço. E os projetos eles vêm a calhar muito com essa possibilidade dentro desses desafios. As possibilidades são imensas, são várias, né? Nós temos um vasto aí acervo de materiais que vêm nos auxiliar com essas possibilidades. A própria abordagem, né, muito qualitativa que deve ser trabalhada hoje, o profissional ele deve ter em mente que ele precisa do olhar técnico, mas ele também precisa do posicionamento humanizado. Então, é um assistente social que tem um olhar técnico, que tem uma postura profissional, porém ele também tem o olhar humanizado. Afinal, estamos para impactar vidas, gerar o impacto de vidas, relacionada principalmente à viabilização e à qualidade do acesso a uma vida de qualidade. A intervenção com projetos foi o que eu falei anteriormente. Então, nós temos a nosso favor o amparato de uma ferramenta exclusiva e que vem a agregar e que vem compactuar com grandes avanços, com grandes possibilidades. São os projetos de intervenção. A utilização de controle social. Então, a partir do momento que a gente realiza essa abordagem, que a gente intervém com proposta de projeto, a gente utiliza o controle social desses dados, contemplando-se aí com o mapeamento da realidade dos dados, e isso vai agregar também um controle sobre as informações realizadas e que possam contribuir também na análise e o perfil, a característica e o perfil dessa unidade escolar, com dados qualitativos e também quantitativos. A participação no conselho de classe. Lá nas nossas atribuições está muito bem descrita e também nas nossas competências. Então, se faz necessário o profissional estar inserido e participando ativamente das reuniões, dos diálogos, das discussões em conselho de classe. E o gerenciamento e planejamento. Então, o profissional ele vai construir todo o seu planejamento anual, plano de ação profissional. E você, por acaso, conhece o projeto político-pedagógico da escola que você está atuando? Ele também precisa ser algo a ser ali conhecido de perto, né? Se apropriar do conhecimento relacionado ao projeto político-pedagógico da escola em que você está atuando. Dentro dos desafios que se viabiliza as possibilidades, eu venho trazer para vocês quais são os objetivos específicos para esse detalhamento, né? Programar ações para trabalhar as particularidades de cada educando e suas necessidades no contexto da sua realidade. Ampliar a rede de serviços, possibilitando o acesso aos serviços identificados por queixas solicitadas pela instituição. Aprimorar a qualidade no serviço de atendimento aos 4 eixos que predominam na educação inclusiva. Instituição, educando, família e comunidade escolar.
fortalecer o trabalho interdisciplinar, possibilitando uma relação de interação e participação ativa com articulação diante as demandas no planejamento de estratégias. E propiciar o desenvolvimento das ações para consolidar o espaço de acolhimento e participação dos usuários, mantendo o controle social. Então, esses, de fato, são os objetivos específicos que fazem que esse trabalho, diante a visualização dos desafios, possa-se também enxergar as possibilidades dessas soluções a serem trabalhadas no decorrer desse processo de trabalho. Então, de fato, esse foi o nosso terceiro tópico do nosso terceiro módulo. Aqui eu deixo para vocês vários pontos que foram discutidos durante esses 3 tópicos relacionados à intervenção e à prática do profissional assistente social inserido na educação. Eu aguardo vocês no nosso próximo módulo. Até já!